Olá, turma, vamos lá para a correção dessa primeira questão, tá? E vai servir também como exemplo para quem tiver com dúvida. Então, nesse primeiro exemplo aqui, ó, ele diz que tem uma barra de ferro de comprimento 10 metros a 0 graus Celsius. Então, esse 10 metros vai me representar o comprimento inicial da barra, que no caso, 10 metros. E a temperatura inicial vai ser de 0 graus. Aí, sabendo que o coeficiente de dilatação linear do ferro é igual a 12 vezes 10 elevado a menos 6. Então, o coeficiente de dilatação dele é de 12 vezes 10 elevado a menos 6. Aí, na letra A, ele pergunta o comprimento final da barra a 20 graus Celsius. Então, ele quer saber o valor do L e a temperatura final vai ser de 20 graus, certo? Então, para me calcular essa dilatação, vai ser o comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação térmico vezes a variação de temperatura. Eu já tenho o comprimento inicial da barra, que é de 10 metros, tenho o coeficiente de dilatação, que é 12 vezes 10 a menos 6, ainda falta eu descobrir a variação de temperatura. A variação de temperatura vai ser dado pela temperatura final menos a temperatura inicial. Para eu calcular isso, basta eu fazer o quê? Quem vai ser minha temperatura final? No caso aqui, 20. Menos a temperatura inicial, que foi de quanto? De 0. 20 menos 0. Então, minha variação de temperatura foi de 20 graus. Aí, agora eu posso substituir. ΔL vai ser igual a L0, que multiplica o coeficiente de dilatação térmica vezes a variação de temperatura. Então, ΔL vai ser, quem é meu comprimento inicial? 10 metros. Quem é meu coeficiente de dilatação térmica? 12 vezes 10 elevado a menos 6. E quem é minha variação de temperatura? 20. Para resolver isso, primeiro eu vou multiplicar todos os fatores que não têm expoente. Por exemplo, 10 vezes 12, 120. 120 vezes 20, 2.400. Vezes 10 a menos 6. Para retirar essa potência aqui, basta que eu ande a vírgula, o número de casas do expoente. No caso aqui, como é menos 6, então eu vou andar a vírgula da direita para a esquerda, 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu acrescento zeros aqui, ó. Então, vai ficar 0,0024 metros. Porém, essa foi o quê? Dilatação térmica do material. Mas ele não quer isso, ele quer o quê? O comprimento final. Então, o comprimento final vai ser igual ao comprimento inicial mais o quanto dilatou. Então, agora eu vou somar. Quem foi meu comprimento inicial? 10 metros. Mais quanto que dilatou? 0,0024. 0,0024. Então, o comprimento final da barra vai ser de quanto? 10,0024 metros. Já na questão B, ele também quer o comprimento final da barra, porém agora a temperatura final vai ser de menos 30 graus Celsius, certo? Então, inicialmente, eu vou precisar novamente descobrir qual vai ser a variação de temperatura, que é dada pela temperatura final menos a temperatura inicial. Quem vai ser minha temperatura final agora? Menos 30. Menos quem é a temperatura inicial? De 0. Então, minha variação de temperatura vai ser de quanto? De menos 30 graus. Então, para calcular a dilatação térmica, eu vou usar que ΔL é igual ao L0, que é o comprimento da barra inicial, vezes o coeficiente de dilatação térmica, vezes a variação de temperatura. Então, meu ΔL vai ser... Qual é o comprimento inicial da barra? 10 metros, vezes o coeficiente de dilatação, que é 12 vezes 10 a menos 6, vezes a minha variação de temperatura, que nesse caso agora é de menos 30. Multiplicando agora todos os fatores que não têm expoente, 10 vezes 12, 120, e 120 vezes menos 30, que vai dar menos 3.600 vezes 10 a menos 6. Para retirar essa potência aqui, basta que eu ande a vírgula, o número de casas do expoente. No caso aqui, como é menos 6, então eu vou andar a vírgula da direita para a esquerda, 6 casas.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu acrescento zeros aqui, ó. Então, vai ser 0,0036, porém negativo. Certo? Então, o comprimento final da barra vai ser o L0 mais a dilatação térmica. Então, meu comprimento final da barra vai ser 10 mais menos 0,0036. Então, o que quer dizer esse sinal negativo? Quer dizer que a barra diminuiu de tamanho. Porque aconteceu o que com a temperatura? A temperatura diminuiu, então ele contraiu. Então, agora eu vou fazer uma subtração. Vai ser 10 mais com menos 0,0036. Resolvendo isso, o comprimento da barra vai ser de 9,9964 metros. Nesse caso, a barra diminuiu de tamanho.